Abre a sua Bíblia aí no livro de Juízes, capítulo 6. Nós continuamos falando de promessa, Nil. 2021, só nas promessas. Nil não está com frequência aqui conosco, né? Mas sempre que ela vem, nós somos abençoados através da vida dela. Então eu sei que muitas vezes nós estamos aqui, olhamos aqui, né, Jô? E não vemos a Nil. Mas o coração dela está aqui, né? E o nosso coração está com ela também. Amém? Juízes capítulo 6, a partir do verso 1, né? E para ilustrar e até para nos inspirar mais acerca daquilo que a gente vai compartilhar aqui, esse quadro que você vê aí, enquanto ela prepara ali, o quadro que você vê ali pintado e muito bem pintado, retrata um dos momentos vividos por Gideão, lá com os 300 que Deus separou para estar com Gideão, para libertar o povo de Deus lá da opressão dos midianitas. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já realizou ao longo dessa semana. Obrigado pelo que o Senhor vai realizar, já realizou aqui hoje. Obrigado pelas cadeias que já foram quebradas, pelas curas que já foram realizadas, pelas portas que já foram abertas. Pai, muito obrigado e queremos te agradecer pelo aquilo que o Senhor ainda vai fazer hoje nesse lugar, pelo acesso que temos à sua palavra. Fala conosco por meio da tua palavra, que teu Espírito Santo ministre as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Então, Juízes capítulo 6, a partir do verso 1, o título da nossa reflexão hoje é: Deus usa sinais relacionados às suas promessas. Então, Deus usa sinais relacionados às suas promessas. E aí nós precisamos estar atentos aos sinais de Deus. Amém? Então o texto diz assim para nós: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os medianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxame de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor seu Deus, não adore os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se à grande árvore de Ofre, que pertencia aos beerritas Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está o enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem.
A Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que tu és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vá embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela e trouxe para fora e ofereceu-os a ele sobre grande árvore. O anjo de Deus lhe disse: apanha a carne e os pães sem fermento, põe-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. O fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano! Viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até o dia de hoje o altar está em Ofra dos Abiezritas. Então, como nós podemos ver aqui, o povo clama a Deus por socorro, estava sob opressão, tudo que eles produziam era tirados lá, saqueado pelos medianitas, e eles clamam, e Deus escolhe Gideão e levanta Gideão para libertar aquele povo. E aí Gideão coloca para Deus a sua condição, que a família dele era menor, que ele era menor. Ele coloca a sua inferioridade como empecilho para poder executar aquilo que Deus o havia escolhido e chamado para fazer. E Deus fala: com a força que você tem, você vai fazer. Eu estou com você, sou eu que estou te enviando, sou eu que estou te chamando, né? E aí Gideão vai e pede um sinal, para que Deus dê um sinal, e Gideão faz a oferta, e Deus recebe aquela oferta, e aí ele entende, né, que aquele era um sinal de confirmação de Deus, que Deus estava chamando para aquela missão. E aí, como eu falei, o título é: Deus usa sinais relacionados às suas promessas. Isso aconteceu aqui de imediato com Gideão. E os sinais são meios de comunicação. Nós não conseguimos, não podemos viver sem sinais. Se não fossem os sinais que nos cercam, a nossa vida seria um caos. Com sinal, o trânsito já é um caos. Imagine sem sinal. Na Índia, né, naqueles cruzamentos, não tem sinal. E lá o negócio é feio, passa tudo naquele lugar. Lá, Sueli, o maior perigo que tem naquele caos lá sem sinalização é você acertar a vaca. Lá você pode acertar tudo, mas não toca na vaca não, que a vaca é sagrada, entendeu, Déia? Se pegar na vaca é maldição, se pegar na vaca acabou. Então existem regiões, né, nesse estado que são assim. Ontem o Rogério estava compartilhando um lugar lá, Sueli, um lugar do trânsito que é assim, é o caos, não tem sinal. Lá passa... É, né? Então, lá passa todo mundo. Do nada vem, passa, né? E você não entende, está passando. Mas eles se entendem. Eu sei que o número de acidentes é menor, porque como eu não sei, mas eles conseguem se desvencilhar. Então os sinais, eles são importantes para a nossa vida. E existem sinais naturais e existem os sinais sobrenaturais. E os sinais de Deus, eles são sobrenaturais. Então Deus sinaliza de maneira sobrenatural. Então ontem, quando eu cheguei naquele lugar que eu falei, lá na casa do nosso irmão, eu vi sinais. Quando eu vi aquela pessoa, eu falei: isso é um sinal de Deus. Deus está confirmando aquilo que Ele me deu como visão. E realmente foi. E Deus colocou sinais na criação. Deus colocou sinais na natureza. Os animais dão sinais, a natureza dá sinal. Como nós sabemos
que uma fruta está em ponto de ser colhida. Tem um sinal na coloração. Então, Deus sinaliza. Deus colocou sinais no homem. O nosso corpo, ele dá sinais. E quantos sinais o corpo dá, né? No desenvolvimento do corpo, o corpo vai dando sinais. Para as mulheres, para as moças, tem sinais mais fortes do que para nós, os homens. As mulheres são mais marcadas pelos sinais do que nós. Tem até sinais que elas não gostariam de receber, mas não tem jeito. O sinal vem e se prepara, né? Porque vem um período de sofrimento. Então isso é marcado. Então o corpo dá sinais. A febre é um sinal de que alguma coisa está errada no nosso organismo. Tem alguma coisa errada quando se manifesta na febre. E aí nós precisamos estar atentos aos sinais. E como eu falei, uma vida sem sinal seria um caos. Imagina se o nosso corpo não desse sinal. Mas ele dá sinal da necessidade de reposição, de alimentação. E esse é um sinal forte. E tem gente que com esse sinal aí fica desesperado, Nil. Né? E tem um reloginho interno que ele dá o sinal na hora certa. Não precisa nem olhar para o sol, o sol está ali, está aqui para saber a hora. Quando deu sinal aqui, pegou. Pode velar que o sinal é certo. E aí para tudo. Tem que parar tudo para atender o sinal. Né? E nós temos que atender os sinais. E Deus usa diversos meios e formas na manifestação dos seus sinais. Deus usa a sua palavra como um sinal para o homem. Deus usa os anjos. Deus usa pessoas. Deus usa sonhos. Deus usa visões, como a que eu tive aqui e que você certamente já teve. Deus usa todas essas ferramentas como sinais para falar conosco. Existem situações, circunstâncias que você vive que são sinais de Deus, e aí você precisa estar atento. Aqui mesmo, ontem, Deus deu um grande sinal, e como Ele sinalizou, para além do que você possa imaginar, acerca do que nós estamos orando, por uma pessoa especial. Sem dúvida, assim foi muito claro, mas muito claro o sinal de Deus. E eu estou ligado. E aí nós precisamos estar atentos. E aí na história de Gideão é marcada por sinais. A história de muitos homens na Bíblia são marcadas por sinais. A história de Moisés é marcada por sinais. Quando Deus chama Moisés e Moisés vê algo sobrenatural, uma sarça que queima ali, e a sarça era uma forma de atrair, chamar a atenção de Moisés, que a questão não era a sarça, a questão era a presença de Deus. E ele quer identificar, quer entender o que significava aquilo. E foi uma forma de comunicação de Deus com Moisés. E aí ele entende que Deus é um sinal. Então Deus usa situações extravagantes, sobrenaturais, para chamar a nossa atenção. E aí ele fala com Moisés, Moisés identifica, a questão não era a sarça, a questão era ele. E aí depois ele diz para Moisés qual é o chamado, por que ele chamou e para onde ele vai enviar, o que vai acontecer, para que ele fosse ao povo. E Moisés falou: eles não vão acreditar em mim. E Deus deu condição de sinais.
Deu sinais. Ó, você faz o sinal, você pega a vara que está na sua mão, ela vai se transformar em serpente, depois bota a mão no seu peito. Eles vão acreditar. Mesmo assim, se eles não acreditar no primeiro sinal, eles vão acreditar no segundo. Então ele dá sinais. Aí, através de Noé, ele deixou estabelecido uma aliança com a terra, um sinal que todas as vezes que aparecer no céu, que o arco aparecer no céu, é um sinal da aliança de Deus com a terra. É um sinal. Então, todas as vezes que o arco aparece, ó, nunca mais por água. E aí nós vamos vendo os sinais. Deus manifestou os sinais dele para José, aonde ele colocaria José, através de sonho. Aqueles sonhos foram reveladores, eram sinais do que aconteceria na vida de José. E quando José conta os sonhos, ele conta primeiro 2 sonhos, né, lá com a família dele. E quando ele conta o segundo, que inclui o pai e a mãe, né, o pai entende, e a Bíblia diz que o pai guardava aquelas coisas no coração dele, que eram sinais, era um sinal de Deus. Então Deus nos dá sinais e nós precisamos estar atentos aos sinais de Deus. E aí nós vemos aqui que ele pede um sinal e Deus dá esse sinal para ele. E aí o que eu aprendo aqui, primeiro, Deus usa os sinais como indicação das suas promessas. Inicialmente, os sinais indicam, né, a promessa de Deus. E nós podemos ver isso aqui. Esse primeiro sinal que Deus dá para Gideão é a indicação da promessa. Ó, é aqui, ó, estou te indicando a promessa, é aqui. Esse é o sinal de confirmação aqui dessa promessa. E é interessante porque, como eu falei, são diversos personagens na Bíblia, diversas pessoas a quem Deus trabalhou muito por meio de sinais. E eu quero separar um personagem especial aqui, que viveu a mesma situação de Gideão com relação aos sinais, que é Maria, mãe de Jesus. Lucas, capítulo 1, verso 26, a partir do 26, nós vamos ver como a vida de Maria foi marcada por sinais. Havia uma promessa, Isaías, dito como profeta messiânico, foi quem mais falou da vinda do Messias. Mas Isaías 7,14, ele diz: a virgem ficará grávida, né? Era um sinal. O povo que estava em trevas, né? Sinais da vinda do Messias. E aí em Lucas, no capítulo 1, no verso 26, diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida, dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e sobre o reino jamais terá fim. E é interessante que o anjo fala com ela, aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Esse era um sinal de indicação da promessa. E diz que ela ficou perturbada, tentando entender qual o significado daquela saudação. Então aquela saudação era um sinal indicativo da promessa. Agraciada, você foi agraciada, você foi escolhida, esse é o sinal. Então Deus dá o sinal para nós de uma indicação, de uma promessa
que Ele vai cumprir na nossa vida. Promessas que já foram estabelecidas por Ele para a minha vida e para a sua vida. Nós temos 2 espaços, estamos em um e temos outro espaço aqui ao lado. E antes de nós chegarmos no espaço, a nossa irmã Sueli passou no ônibus, né? E ela nos contou, testemunhou que Deus falou com ela claramente: olha para essa casa. Mais nada, só isso. Olhe para esta casa. E nós nem sabíamos que nós estaríamos ali nem nada, mas Deus estava sinalizando para ela que nós estaríamos nessa casa, que ela estaria nessa casa e que nós estaríamos nessa casa. Então aquela casa foi separada por Deus, Deus tem um propósito e Deus sinalizou para nós. Nós estamos aqui porque Deus sinalizou para nós estarmos aqui. E viemos para cá de uma forma sobrenatural. Então Deus sinalizou para nós estarmos. Então ele dá indicação dos sinais. Então fica atento aos sonhos que você tem, as pessoas com que você relaciona, as circunstâncias que você vive. E aí, ele dá essa indicação, ele dá sinais. Uma outra lição que eu aprendo é que Deus usa sinais como confirmação das suas promessas. E aí, no caso de Maria, Deus sinaliza e depois Deus dá um outro sinal como confirmação do que aconteceria. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Filho de Deus. Qual era o sinal de confirmação ali? Era o Espírito Santo. Então esse era o sinal de confirmação. Virá sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo, ele vai te cobrir. Esse era um sinal de confirmação. E Gideão, ele pediu um sinal a Deus de confirmação daquilo que Deus já havia sinalizado, Deus havia indicado, que o tinha chamado, que o tinha escolhido para aquela missão, para libertar aquele povo. Deu a primeira indicação, ele pediu, e depois Gideão pede um sinal de novo. No capítulo 6, no verso 33, 6:33, diz assim: nesse meio tempo, todos os midianitas e amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram-se os seus exércitos e atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. Ele, com toque de trombeta, convocou as Beeritas para segui-los. Enviou mensageiro a todo Manassés, chamando as armas também a Zebulon, a Naftali, que também subiram ao seu encontro. Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Então o primeiro sinal foi o sinal de indicação da promessa. E aí Gideão fala com Deus: quero saber se vais libertar por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira, se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou bem cedo no dia seguinte, desceu a lã, encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, deixe-me fazer só mais um pedido, permite fazer mais um teste com a lã. Desta vez vai ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez. Naquela noite somente a lã estava seca e o chão estava coberto de orvalho. E aí Deus usa o sinal para confirmar aquilo que ele prometeu. Ele já tinha dado um sinal de indicação,
será você que vai libertar. E depois ele pede uma confirmação. E aí ele confirma. E Maria pede uma confirmação. Como que vai ser isso? Ele falou: olha, o poder do Altíssimo descobrirá. Então, o que nós aprendemos? Precisamos estar ligados, atentos, que Deus já indicou promessa para a minha vida e para a sua vida. Você tem indicação de promessa de Deus? Levanta a mão para mim aí e faz assim. Você tem? Sim. Então ele indicou. Você tem pedido confirmação a Ele? Ele já confirmou? Já confirmou? Eu tenho um amigo que ele está numa peleja por um propósito grande para a vida dele, que é muito importante para a vida dele. E ele tem pedido sinais a Deus de confirmação para esse propósito. Ele compartilhou comigo e eu falei para ele: ó, vamos pedir sinais a Deus de confirmação. E Deus tem confirmado, e cada vez mais tem confirmado. E ele às vezes compartilha comigo no contato que a gente tem. Ele anda ligado nos sinais, atento nos sinais. Aí ele compartilha comigo: ó, mais um sinal. Então nós precisamos pedir a confirmação de Deus. Lembra da visão? E quando eu cheguei naquele lugar, para mim era confirmação de Deus, do que Deus havia falado. Amém? Então Deus, e no caso de Gideão, né? Ele não se conformou só com o sinal. A fé dele era tão grande, homem de fé, né? Que homem de fé aquele. Ele precisava de mais. E aí Deus falou: tá legal, agora eu vou fazer o contrário. Que Deus paciente, né? Que paciência de Deus. E Deus, quando nos escolhe, querido, Deus é paciente conosco. E aí eu preciso ter certeza, convicção plena. Não. E Deus confirmou. E que Deus confirme para você as promessas que Ele tem. Que Deus esteja confirmando para você no seu coração nessa manhã, por meio dessa meditação que estamos fazendo, as promessas dEle. Deus tem sinalizado. Deus tem sinalizado e Deus tem confirmado. Ontem eu vivi experiências de confirmações muito fortes, que não tem como você não dizer que é Deus. E aí, você bota a lã, molha primeiro, deixa a terra seca, depois molha, faz o contrário. Quem poderia fazer aquilo? Deus. Então aquela manifestação, aquele sinal, ninguém poderia fazer a não ser Deus. E aí nós precisamos entender isso e buscar de Deus a confirmação, daquilo que Ele tem para nós. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Que se for de Deus, não tem jeito. Como nós vimos semana passada na vida de José. Porque os propósitos de Deus, os planos de Deus não podem ser frustrados. E se for de Deus, se Ele confirmou para você, vai, meu irmão. Vai. Mas, Senhor, como é que a gente faz? Marta aqui. Por que está clamando a mim? Diga ao povo que marcha, vai. Então, se Deus confirmou para você, vai, querido. E muitas vezes, por que nós não vivemos a promessa? Deus indicou, Deus confirmou e nós continuamos parados no mesmo lugar. Nós não agimos segundo o que Deus falou conosco. Agora fique atento para você não passar à frente de Deus ou não querer passar à frente de Deus. Isso aconteceu com Sara e a gente sabe o prejuízo que isso causou. Isaac e Ismael. Ontem nós recebemos aqui, né, Rei? Uma pessoa lá
ligada a Ismael, né? Convertida lá ao islamismo, convertida, e falando com a gente do Alcorão, nós vimos ali, né? Foi isso um dos fatores que também me atrasou, de uma pessoa que chegou, mas também ela não sabe, mas ela trouxe sinais de Deus, do que eu tinha falado com o Reinaldo pela manhã. Gastamos um tempo pela manhã acerca de um projeto, uma visão que Deus tem nos dado, e ela veio sem saber nada e confirmou. Quando ela começou o relato, eu chamei ele, olhei para ele e falei: presta atenção no que ela está falando. E ela foi falando, né, Rei? Eu falei: aí, ó, sinal de Deus confirmando o que nós acabamos de conversar. Então nós estamos num tempo que Deus tem sinalizado para nós, que Deus tem confirmado para nós. Tenho visto isso. Então, peça mesmo confirmação a Deus, e Ele dá, querido. E Ele dá. Ele pode não responder imediatamente, Ele tem o tempo dele, mas Ele vai sinalizar, porque o propósito é dele, e Ele quer que nós cumpramos os seus propósitos. Ele queria libertar esse povo, e Ele escolheu Gideão. E aí, às vezes, nós podemos nos perguntar: por que o Senhor me escolheu? Por que eu? Ontem eu falei isso para uma pessoa, que a pessoa tem sido usada por Deus num contexto familiar, para cuidar daquela família. E eu falei para aquela pessoa: certamente você já perguntou por que eu? E aí a pessoa falou: eu perguntei realmente por que eu. Então Deus, Ele tem as escolhas dele. Eu não sei qual é o critério. Um dos critérios a gente sabe que é o coração, como ele falou lá na casa de Jessé: o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração interior. Ele escolheu Paulo: é para mim um vaso escolhido. Ananias, vai lá que é para mim um vaso escolhido. Aí eu escolheria Paulo? Você escolheria Paulo? Você escolheria alguém dentro dos inimigos, daquele que perseguia? Mas Deus é Deus, querido. Deus é soberano e tem as escolhas dele. E aí muitas vezes, né, aquele que a gente vê como perseguido, aquele que se vê um ferrenho, né, defensor de algumas crenças contrárias ao cristianismo, de repente, eu não sei, você não sabe, esse é um vaso escolhido. Então fica atento, porque de repente Deus pode te surpreender, Deus pode me surpreender. E aí aquele que você acha, primeiro, que ele jamais vai vir, Deus vai trazer. Aquele que você acha que ele jamais poderá ser usado por Deus, Deus usa, querido. Porque Deus transforma, Deus faz com que você nasça de novo. Ontem nós tivemos a oportunidade de compartilhar o novo nascimento lá onde nós estávamos, lá na congregação do Colubandeiro. Nos identificamos, contamos histórias que vivemos semelhantes, como eu falei, na Babilônia, no Egito, né? Já passou, graças a Deus. Temos todo aquele... Mas depois eu falei: olha, eu nasci de novo. Nós nascemos de novo. Aí quem diria, né? Quem diria que um dia eu estaria numa igreja pregando o Evangelho? Hoje, tudo bem. Mas aproximadamente 24 anos atrás, se falasse isso para mim, eu não acreditaria. E uma senhora foi usada para falar com a minha amada esposa, né? Falou: não, filha, fica tranquilo. No auge, né? Ele vem aqui, ele vai vir aqui. E aí ela falou, já contei essa história, Nilton. E aí o que ela falou, Sueli? Ele vai vir aqui?
Aí ela falou, não, ele vem aqui. Ele vai vir aqui, vai vir aqui. Aí ela falou assim, ó, aquilo lá não tem jeito não. Aquilo lá não tem jeito não. Aí ela falou, Nil, e ela profetizou, Nil, só virando pastor. Agora aguenta, né? Ossos do ofício, né? E aí, Deus tinha me escolhido. Deus tinha me escolhido. Eu vivi situações de morte que Deus me livrou. E Deus usa pessoas para falar com você e para confirmar. Certa vez, eu estando com um homem de Deus, ele foi orar pela minha vida, né? Os primeiros passos do Evangelho. Ele foi orar pela minha vida. E aí Deus usa pessoas para manifestar as promessas dele, para indicar as promessas nos sinais. Ele falou assim para mim: Deus te livrou da morte na infância 2 vezes, porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele te livrou de um afogamento e num choque elétrico, você ia morrer nos 2. Ninguém sabia disso, querido, não tinha como ele saber. Eu ia morrendo afogado, um amigo meu conseguiu me puxar, me tirou. E em outra situação, eu fui acender uma luz na minha casa, estava sozinho em casa, errei aqueles interruptores antigos, meti um dedo na tomada daquela, o negócio prendeu lá, eu fiquei preso sozinho lá. E eu nunca vi daquilo. Criou um caroço aqui no meu braço, na veia, aquilo foi crescendo, crescendo, eu falei, vai estourar, e eu gritava e minha voz não saía. E do nada eu tomei uma pancada, como se alguém me puxasse e caí em cima da cama. Eu sei quem me puxou, as 2 vezes. Porque tem um propósito, querido. Então ele sinaliza, quando tem propósito não tem jeito. E aí nós precisamos ficar atentos. Aí você questiona, por que eu? Porque eu, né? Eu olho para mim, não tenho condições. Você olha para você, não tem condições. Mas Deus te capacita, querido. É? E aí, porque eu, imagina José lá, porque eu, passando todo esse sofrimento, aí depois ele entende, para conservação de vida, muitas vidas Deus me enviou adiante de vós, porque ele tem um propósito, querido, ele escolhe, então ele tem promessa para cumprir, para abençoar a sua casa e a sua família, através da sua vida. Se é você, é você. Ele foi lá na casa de Jessé, passou lá, ó. Tem mais ninguém? Não, tem um menino lá no campo. Não, é esse aí. Ele entrou, é esse aí. E aí ele sinalizou, é ele. Quando ele entrou, Deus falou com Samuel, Samuel, é esse. E aí ele era improvável, querido. Naquele contexto era improvável. Gideão se coloca como improvável. Minha família é menor e eu sou menor, meu clã é menor. Ele se coloca como improvável. Mas os improváveis para o homem são os prováveis de Deus. Aquele que o mundo, que o homem pode achar improvável, pode olhar para você e achar que é improvável para ele, mas para Deus não. E por que ele faz isso? E ele diz, ó, não são muitos sábios, muito inteligentes que eu chamei. Eu chamo aqueles que não é para confundir o que é. E para que a glória seja dele. Gideão começa com a quantidade lá de 32 mil homens. Na peneira, na escolha. E vai para a missão com 300. E Deus falava para eles, Leão, tem gente demais aí. Tem gente demais aí. Vamos diminuir isso.
porque sou eu que vou operar, o poder é meu. Você quer viver promessa? Esteja ligado aos sinais de Deus. Ele já indicou para você, ele já confirmou, e se ele não confirmou, que ele possa confirmar as promessas dele. Terceira lição, terceira e última lição para nós aqui. Deus usa sinais do cumprimento das suas promessas. Ele indica, sinaliza indicando, ele sinaliza confirmando, e ele sinaliza do cumprimento da promessa. Aí, Juízes 7, capítulo 7, do verso 1, nós vamos ver um sinal do cumprimento da promessa de Deus. Diz assim: de madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão e todo o seu exército acamparam junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte e eles no vale perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens tiraram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, eu separarei os que ficarão com você. E se eu disser este irá com você, ele irá, mas se eu disser este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberam a água lambendo como faz o cachorro. Daqueles que se ajoelharam para beber, o número dos que lamberam a água levando com as mãos à boca foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. E o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300 e eles ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste e haviam se instalado no vale eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que o homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus o entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Deus maravilhoso. Sinal do cumprimento da promessa, ouvido pela boca do inimigo para não ter dúvida. Sinal dado em sonho. Falei que Deus usa o sonho para sinalizar. Ele deu o sonho e o outro interpretou, falou: não, isso aí é Gideão, Deus já entregou. Então Deus, ele sinaliza, ele dá sinal do cumprimento da promessa. Já estava aqui, já dava como certo, já estava estabelecido. Ele falou: ó, isso significa que já aconteceu, ele já entregou. E Gideão ainda ia partir para que a promessa se cumprisse ali, através da vida dele. Só, queridos, que antes da promessa se cumprir nesse plano, lá em cima ela já se cumpriu. No tempo de Deus ela já se cumpriu. No Kairos ela já se cumpriu.
Aí se manifesta no Cronos, que é no tempo do homem, mas no tempo de Deus ela já foi liberada, meu irmão. A promessa já se cumpriu. Deus já entregou os midianitas na mão dele. Você quer mais do que isso? Você quer mais de confirmação do que isso? De Deus confirmando? Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levante-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes disse: observem e façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Sinal. E aí é interessante que aquele homem medroso, aquele homem descrente, que nós vimos no começo, ele passa num processo para a promessa se cumprir. Então eu e você passamos, Sueli, por um processo para que as promessas se cumpram nas nossas vidas. Primeiro ele indica a promessa: você é escolhido. Não, eu não. Eu não tenho condições. Quem sou eu para fazer isso? Me dá um sinal. Me espera que eu vou lá pegar minha oferta e vou trazer. E ele esperou pacientemente. Aí ele trouxe. Aí a oferta foi aceita. Ele viu o anjo, falou: vi Deus face a face. Viu o anjo face a face, vi Deus face a face. E aquilo foi uma confirmação, Jô. E aí depois ele confirma a indicação da promessa. Depois ele confirma, né, a promessa. Ele dá a indicação do que vai acontecer. Depois ele confirma o que vai acontecer. E depois ele confirma o que já aconteceu. E aí, dentro desse processo, Gideão vai sendo transformado, querido. Então, dentro do processo que nós vivemos com relação às promessas, os sinais de Deus são preparação para nós. Cada sinal é uma etapa, cada sinal é uma preparação. Ainda não está na hora, ainda não estava na hora dele chegar lá, mas Deus vai sinalizando, Nil, Deus vai sinalizando. E é interessante porque, em paralelo, Sueli, ele vai trabalhando nas circunstâncias e vai trabalhando em você. Ele trabalha nas circunstâncias, mas trabalha em você. E aí muitas vezes nós queremos que ele trabalhe nas circunstâncias, mas não queremos que ele trabalhe em nós. E aí, enquanto você resistir ao trabalho dele, as situações não vão mudar, porque você precisa mudar. Teria como ele enviar Gideão naquela condição dele, anterior? Ideia, na primeira batida, né? Ó, primeira batida ele estava, mas quando chega no tempo, quando ele está preparado por Deus, querido, aí não tem jeito. Então eu creio, querido, que Deus trabalha conosco a partir de um processo. Ele está nos preparando para algo especial, eu creio nisso. Deus tem liberado sinais para nós através de sonhos. Mais de uma pessoa já sonhou conosco, de espaços grandes, lugares grandes, né? Pessoas que nem estão conosco aqui presencialmente, mas que Deus tem dado sonhos. Então Deus tem revelado. Então fique atento. E aí, para terminar, nós devemos estar atentos às manifestações dos sinais de Deus.
esteja atento, esteja ligado. E aí, Deus pode se manifestar da forma mais inusitada que você possa imaginar. Muitas vezes você pode vir aqui, ou pode ir em outro lugar, estar num ambiente religioso, numa igreja, numa oração, num culto, e você ir buscar a resposta de Deus, buscar um sinal de Deus, e pode ser que Deus não sinalize para você ali, naquele momento. E é isso, quando você sai, alguém do nada vai e sinaliza para você. E aí nós precisamos estar atentos. E aí, da onde a gente não espera, Deus se manifesta e fala. E aí eu lembro uma experiência que eu vivi, que eu estava na igreja, e tinha um aniversário de uma irmã, né? E um aniversário muito farto. E uma pessoa bateu lá no portão, na grade, pedindo alimento, né? E aí nós fizemos preparamos uma condição boa, com fartura, e levamos para aquele rapaz. Estava começando a chover, né? Ele sujo, com a roupa suja de estar na rua. E eu falei para ele: ó, você fica debaixo daquela marquise, está começando a chover, que eu vou lá, né? Porque já era muito tarde, eu ia chamá-lo para entrar, mas ele não quis, ele só queria receber ali. Eu falei: então você fica lá. E aí, quando eu fui lá, que eu entreguei juntamente com outra pessoa aqueles alimentos, e aí ele começou a profetizar para a minha vida, Nilton. E aí Deus começou a usá-lo para falar comigo. Interessante, porque se eu não estivesse sensível a atender aquela pessoa, eu ia ficar privado de ouvir Deus através daquela pessoa para a minha vida. Então nós precisamos ficar atentos, porque Deus tem a forma dele de falar, o tempo dele de falar, e Ele sabe da forma que Ele vai falar conosco, e Ele sabe da forma que você precisa ouvir dele. Gideão era tão descrente, Gideão estava com tanto medo, que para consolidar a ideia, para carimbar ali, ele tinha que ouvir da boca do inimigo. Não bastava ouvir, ele tinha que ouvir da boca do inimigo. E aí, para fechar aqui, eu lembrei de um amigo, caminhamos muito no Evangelho, e aí ele, com a situação familiar ruim, aí foi um determinado lugar que não tinha nada a ver com Deus, né? Para buscar uma ajuda, né? E aí, tia Déia, tinha uma fila, e ele esperou pacientemente a fila. Aí Tuca, ele aguardando a vez, e quando ele chegou lá, na vez dele, quem atendia, olhou e falou assim: eu não posso te atender, porque você não pertence a esse lugar. Você é daquele homem do livro de capa preta, vai. Então Deus, quando quer falar, Ele usa até o inimigo para falar a teu favor, para liberar a bênção para você. Amém? Então que Deus possa falar, que Deus possa confirmar. Fica com essa palavra, né? Deus usa sinais relacionados às suas promessas. Amém? Aprendemos isso hoje, aprendemos mais uma lição da promessa de Deus. Então Deus usa sinais como indicação das suas promessas, Deus usa sinais como confirmação das suas promessas, e Deus usa sinais do cumprimento da sua promessa. Amém? Que nós possamos sair daqui tomando posse dessa manhã, sabendo que no mundo espiritual já foi liberado, Nilton, já foi liberado, tio Chico, já está liberado, já está liberado. Amém? Vamos nos pôr de pé.